Meus irmãos, muitas pessoas, elas são feridas quando cheias de amor querem ajudar outras pessoas. Muitos de nós já nos ferimos com isso. Com muito amor, com muito carinho, com muita vontade, ajudam as outras pessoas. Acabam ajudando, acabam dando a mão, dando o braço, dando tudo que pode. E às vezes são mal correspondidos. E isso fere, isso machuca, isso dói, isso incomoda. Porque a grande maioria das pessoas que ajudam os outros, que cooperam para com os outros, que fazem de tudo para ajudar alguém, a maioria delas são bem intencionadas. Existem aqueles que são mal intencionados ao ajudar alguém. Mas esse número é pequeno. É maior o número de pessoas bem intencionadas que querem ajudar alguém e que fazem, que se esforçam, mas são mal correspondidos. E aí muitos desses, meus irmãos, a maioria desses que ajudam e são mal correspondidos ou são machucados, eles têm dificuldade de se apresentar para o voluntariado, principalmente numa instituição, porque tem muito medo de se machucar de novo. Porque tem muito medo de perder, entre aspas, perder de novo o tempo. Claro, meus queridos, claro, que o cristão, o indivíduo crente, o indivíduo sincero, né, o indivíduo voluntarioso, ele não é imune de se ferir com a ingratidão. Por mais que, mas eu sou crente, cheio de Jesus, eu faço com muita sinceridade, você poderá se ferir também. Com a ingratidão, com o desrespeito, com a falta de consideração por aquele que tu ajudou, por aquele que tu investiu nele, por aquele que tu se doou e às vezes tirou tempo teu precioso, às vezes até da família, né? Investido em alguém e é natural, ninguém é imune, por mais que seja sincero. E quando alguém faz uma boa ação, é normal também nós ensinarmos pela palavra que quando alguém faz uma boa ação, ele não deve esperar nada em troca. Não ficar esperando, fazer uma boa ação, esperando algo em troca. Esperando um elogio, esperando um tapinha nas costas. Quando alguém faz uma boa ação, ele não deve estar nessa iminência de esperar um resultado positivo, coisa assim. Mesmo que seja de boa vontade. Agora, mesmo que a gente faça de boa vontade, não esperando nada em troca, que você consiga fazer com todo o esforço e não espera nada, mas é natural, está dentro do ser, é natural você querer ver esse resultado e que os outros também enxerguem. É natural, faz parte também da questão humana que a gente foi feito, entende? De esperar que as ações realizadas sejam pelo menos reconhecidas. Então, vamos lá, 2 pontos aqui. Aquele que faz a ação, mesmo não esperando nada em troca, é normal ele querer ver pelo menos o reconhecimento. E não está errado. Ele não pode ficar fazendo algo para esperar. Assim como eu cuidei do fulano, Beltrano vai ter que cuidar de mim. Isso é querer em troca. Mas o reconhecimento, que bom que você me ajudou. Que bom que você fez algo para mim. Ou que bom que você está fazendo algo. Isso é bom, isso é natural. Embora a gente não espere. E também há aqueles que recebem, aqueles de nós que recebem algo, que recebem essa ajuda, esse carinho, essa atenção, ou aqueles que veem alguém doando essa atenção, não perca a oportunidade de reconhecer. Não espere que o líder dele vai reconhecer, não espere mas não perca a oportunidade de valorizar. Quando você vê alguém cooperando, ajudando voluntariosamente alguém. Isso é importante, isso é necessário e não vai fazer você perder nada.
Não vai cair pedaço, como dizia minha mãe. De você reconhecer o investimento de alguém, a valorização de alguém. Então, meus irmãos, agora, por que eu tenho falado? Porque essas feridas que alguém, por ajudar, por cooperar, por fazer uma boa ação para alguma pessoa, essas feridas, meus queridos, elas têm gerado essa dificuldade das pessoas em servir. Ela tem gerado essa dificuldade das pessoas se doarem, né? Logo que chegamos aqui, alguém com muita sinceridade nos abraçou, recebeu nós, e ela disse com muita sinceridade também no nosso olho, dizendo assim: eu vou fazer de tudo para não amar vocês. Para não amar vocês, vou fazer de tudo. Eu disse: porque sim, porque todas as vezes que a gente amou alguém, que a gente cuidou de alguém, a gente se machucou aqui. Fomos mal interpretados, etc. e tal. Ela estava na sua razão também. Por mais que não tivesse com toda, mas tinha um pouco de razão. Né? Porque é natural alguém que se fere, querendo fazer o melhor, que fique receoso de novo, não ter sucesso nesse contexto. E aí isso, meus irmãos, geralmente, as pessoas sofrem com isso. Eu até tive um cidadão, que é muito amigo meu, e que foi meu patrão, foi meu chefe quando eu não conhecia Jesus, e ele foi uma pessoa muito voluntariosa, uma pessoa ativa nos clubes sociais, uma pessoa ativa no Lions, no Léo, criou os filhos dentro desse contexto, envolvido em todo aquele braço, a maçonaria em si, uma pessoa que se doava, que se investia, que fazia de tudo. E eu vi isso muitas vezes, ele colocando muito dinheiro, muito esforço, às vezes desistindo do trabalho, feiras, para estar lá. E aí um dia depois eu fui embora, eu voltei de Cruz Alta para casa, nos encontramos num jantar da Donep. O primeiro que ele foi e o primeiro que eu fui. Nos encontramos naquele jantar da Donep, sentamos por acaso na mesma... por acaso não, é cristocêntrico, né? Recém eu estava convertido. E ele não, mas eu já estava convertido. E aí sentamos na mesma mesa, jantamos juntos, ouvimos, e ele me disse assim: Amós, eu tive 2 situações que eu te vi depois que tu voltou. Uma foi lá na praça, um dia que tu pregou, que o pastor era doido lá de Três Passos, né? Totalmente doido. Eu me converti em novembro de 98, e em dezembro de 99 ele me manda pregar na praça, num evento, no evento maior da igreja daquele ano, né? E por acaso aquele homem estava saindo, ele e a esposa da igreja católica, que eles frequentavam ali na frente, passou na praça e me enxergou e ficou um pouco lá na concha acústica, ou no esqueci o nome das arquibancadas lá, mas tem um nome que eles dão para aquilo lá. E aí ele disse: eu tive com você aquela vez, e agora estou aqui contigo. Diz ele: é a primeira vez nesses últimos 30 anos que eu sento para receber e não para dar. Que eu estou num evento que eu só recebi uma palavra de Deus, eu recebi carinho, eu recebi atenção, e eu estou muito feliz aqui, diz ele. Né? Então, a vida inteira ele passou fazendo isso e se machucando. E a partir dali ele tomou uma decisão por Cristo, né? O Vandinha e a Steph tiveram a oportunidade de conhecer eles, a Denise e o Gilberto, lá num evento dos Gideões, né? E eles desistiram dessa caminhada e começaram a caminhada com Jesus, e hoje estão uma bênção caminhando por Jesus, né? Mas no início eles tinham medo de fazer. Eu lembro que o pastor chamou ele para a comissão de boas-vindas, e ele disse: não, agora aqui eu vim só para receber. Chega de... Aí eu vou entrar de novo e vai dar problema de novo. Mas até hoje eles são os líderes da comissão de boas-vindas, deve fazer uns 10 anos ou mais que eles estão atuando só na comissão de boas-vindas lá. Por quê? Porque eles foram curados. E eles começaram a se doar. Né? Então, meus queridos, é natural que você que um dia foi machucado, porque voluntariamente se doou, quis e não... É natural que você então tenha algumas dificuldades. O problema
O problema, e agora vamos lá, o problema é que Deus, ao salvar o homem, o chama para servir. Deus, ao salvar o homem, chama este ser humano para servir. E aí quer dizer que 100% dos salvos devem servir. Que 100% daqueles que recebem a salvação devem servir. Esse que é o problema. De uma forma ou de outra, nós temos que ser servo. E de uma forma ou de outra, nós temos uma missão para cumprir. E essa é universal para que todos os crentes. E eu acabei de dizer lá do final de semana em Uruguaiana, provavelmente os irmãos de Uruguaiana vão estar escutando aqui, o meu abraço aos nossos irmãos, porque a partir de hoje a gente cria um vínculo, né? E estamos numa implantação lá de uma igreja discipuladora, em nome de Jesus, na cidade de Uruguaiana, um processo muito bem organizado já pelo pastor Leandro, e agora vai andar, vamos começar a andar nesse contexto, né? E dentro desse processo ali, eu disse para os irmãos, eu estou há 5 anos, e pouco, quase 6, em Jari, falando Mateus 28 e 18. E hoje eu vou falar de novo, porque está lá, Mateus 28, 18, 19 e 20. Né? Portanto, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, disse Jesus. Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos das nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, ou dito, ou falado. Essa é a missão de qualquer homem, de qualquer mulher que passa a viver com Cristo, que entrega a sua vida para Jesus. É ser um agente fazedor de discípulo. É ser alguém que vai fazer com que discípulos sigam Ele. Pronto, é mandamento, é regra, é ordem, e é necessário que o cristão assim o faça. O grande desafio, meus irmãos, de todas as igrejas é ensinar aos cristãos a primeira parte, que nós estamos aqui, né, para cultuar, para celebrar ao Senhor, para adorar a Deus e servi-lo. O Ezequiel diz que o descanso não é para cá. O descanso prometido é na eternidade. O investimento nosso no reino é aqui. O serviço é aqui. O desenvolver das ações para o reino de Deus é aqui. É aqui que nós estamos chamados, salvos e enviados para fazer discípulos. Então, o primeiro desafio é nós, como igreja, compreender que é essa a nossa missão. Não é outra além desta. Adorar, cantar, celebrar, tudo isso é importante e necessário, mas a missão da igreja é fazer discípulos. E aí, meus queridos, quando nós compreendemos como igreja qual é a missão, vem o segundo desafio, que daí é da liderança, de fornecer, de equipar. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim, Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores e mestres, querendo, versículo 12, o aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguem à estatura de Cristo, para que todos cheguem à complexidade que é Cristo. Então é possível que nós aqui, como crentes em Jesus, numa igreja local, alcancemos a complexidade de Cristo, a estatura de Cristo. Isso não quer dizer, quando ele diz todos, ele não está dizendo, né, para edificação do corpo de Cristo, a serviço, ok? O 13, que vai falar, e eu não vou parar em todos os versículos aqui, porque ele só me veio agora, né, não está no script, mas essa complexidade, esse conjunto de ações nossa, cada um de nós trabalhando voluntariamente para o reino, no seu devido lugar, fazendo o seu devido papel individual, vai fazer de nós um gerador de discípulos.
Esse é o desafio da liderança de qualquer igreja local, é conduzir, é dar ferramentas, é propor ações para que o conjunto chamado igreja local alcance o objetivo da missão. Por isso que os apóstolos, evangelistas, pastores, eles estão para ensinar, eles estão para trazer informações, eles estão para trazer estratégias, eles estão para trazer ferramentas, para que o corpo consiga alcançar o objetivo principal. Então, mas o objetivo principal continua sendo fazer discípulos. E o fazer discípulos, meus irmãos, da onde? E é esse que eu quero pensar com vocês, você já sabe de cor, mas vamos lá, vamos pensar de novo. O que é fazer discípulos? É fixar o evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 15. E depois de fixai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer será batizado, e aquele que não crer será condenado. Então é fixar o evangelho. A ação discipular é fazer com que esse evangelho esteja gravado na mente das pessoas e as pessoas compreendam o que é o evangelho. E o que é o evangelho? Resumindo, né? O evangelho é o poder de Deus. É o evangelho que vai entrar na mente de alguém, ele vai compreender por ajuda de alguém, pela ajuda da igreja, pela ajuda dos discipuladores, pela ajuda dos orientadores, e ele vai entrar na mente desse alguém, esse alguém vai compreender, vai criando um entendimento do que é o evangelho, e o evangelho vai sintetizar dentro desse ser, e ele vai fazer uma implosão. É isso que o evangelho faz. Alguns demoram mais, outros demoram menos, mas ele faz uma implosão, ele implode a gente, né? E dali um pouco a gente cai a ficha, entende o evangelho, ele implode, e daí a gente fica doidão por Jesus. Não é assim? O proselitismo é o contrário. Proselitismo é quando alguém vem e quer trocar o outro de religião. Não, tem que sair da tua religião, porque é isso, porque é aquilo, porque tu tem que ter esse costume, porque nós temos esse costume, porque tu tem que aprender a dobrar o joelho para orar, tu tem que aprender a fazer. Isso é proselitismo. E isso vem de fora para dentro, e a pessoa vem, se ajeita e volta e se ajeita. Ou aquela pessoa, não, vem para Jesus que vai resolver todos os teus problemas. Vem para Jesus que tu vai ter um salário bom. Isso é proselitismo. Isso não funciona, isso vai até uma altura e estoura. E muitos de nós, às vezes, temos que recuperar esses crentes que vieram assim, que dão trabalho. Graças a Deus que a gente recupera alguns, mas dá trabalho. Agora, quando o evangelho é fixado, a pessoa compreende, você vai passando para ela vai entendendo, e o evangelho que é poder, é dínamo, ele explode de dentro para fora, e daí sim ninguém segura. Ide e fixai o evangelho em quem? Nas pessoas do seu relacionamento, que nós já estudamos muito bem, né, o nosso oikos, independente de etnia, porque o 28 e 19, ele diz, ide fazei discípulo das etnias. Então a Bíblia pode ser nações aí, povos, não sei o que mais que pode ter ali, mas no grego é etnos, é etnias. E o que são as etnias? O que são etnias? Etnias são grupos que têm a mesma cultura, que pensam parecido, que vivem, por exemplo, Jari tem algumas etnias. O pessoal que gosta do rodeio é uma etnia. É um grupo que se reúne e roda do rodeio. Entende? Esse é o processo do evangelho. E são quantas etnias que tem aqui que nós poderíamos caracterizar? Tem várias. Tem vários núcleos, vários grupos de pessoas que se reúnem por causa de tem alguma cultura, tem alguma coisa que faz eles estarem juntos. E aí, é isso que Jesus manda nós, e de fazer discípulo no meio das etnias. Essa é a missão da igreja. E a igreja de Cristo, ela é composta de voluntários. Agora, qual é o outro processo que nós, então, aqui temos, tentando com muita clareza, expor para os irmãos, a igreja que vem, que nós somos uma igreja que temos uma visão. E a nossa visão é transformar o ambiente onde a gente está, impactar a cidade onde a gente está, impactar as pessoas da cidade positivamente, para que mude a fibra moral, para que não tenha furador de fila no banco, que não tenha gente mentindo para a Bolsa Família, que não tenha gente enganando lá com o bloco do produtor e não sendo produtor, enfim, todas essas coisas. Tem que mudar o quadro.
Tem que mudar para melhor. Nós precisamos mudar a sociedade onde estamos para melhor. E se nós, através das nossas ações como igreja, com os nossos costumes perante a palavra, nós vamos mudar a fibra moral da sociedade. E já estamos mudando. Tem muitos que me procuram e dizem, pastor, mudou meu pensamento. Isso é transformar a fibra moral da sociedade. Então, meus queridos, isso nós precisamos entender que é missão da igreja, que está dentro da nossa visão aqui, e é fazendo discípulos que vai mudar. É fazendo discípulos nossos, fazendo pessoas igual a nós, que vai mudar a fibra moral da sociedade. Não que nós somos especiais, mas precisamos fazer de tudo para ser. Então, meus irmãos, toda a igreja, ela tem uma visão, e a nossa é essa. E a nossa visão precisa estar bem claro. Abacuque, capítulo 2, versículo 2, tem um texto que eu gosto muito. Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Abacuque 2 e 2, meus irmãos, é o primeiro lugar da história que eu vejo o outdoor. Vocês acham que outdoor é coisa de agora? Desta época? Quem conhece outdoor? Conhece, né? Outdoor é aquela placa grande que a gente está andando na rua e enxerga, né? As propagandas, né? Lá em Abacuque 2 e 2, Deus diz para Abacuque, eu vou te dar uma visão, e você escreve ela de uma forma bem grande, para que quem correndo passe consiga ler. Entende? Está ali o primeiro outdoor da história que eu vi na minha vida. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós somos esses outdoors. Nós precisamos ser esse outdoor. Nós não vamos encher de placa dentro de Jari, com texto bíblico. Nós não vamos encher de placa dentro de Jari, dizendo, vamos transformar essa cidade. Nós não vamos fazer uma carreata uma vez por semana, aqui, ou uma vez por mês, uma marcha para Jesus, para dizer, Jesus Jari é do Senhor Jesus. Porque não é falando e professando que nós vamos conseguir, é vivendo uma prática cristã, sendo um outdoor no meio dessa sociedade, que eles correndo enxerguem, no corre-corre do dia a dia, eles dizem, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Essa é a nossa missão. Essa é a visão que eu tenho para IAD Jari. Através de um discipulado sério e honesto. Então, meus irmãos, a maior carência é de obreiros para isso. A igreja tem carência, Jesus diz, Lucas capítulo 10 e versículo 2, olha só. Lucas capítulo 10, versículo 2 diz assim, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Observe que aqui não é pregador, não é cantor, é obreiros. E é necessário, e nós precisamos. Então, quando um membro, ele está ligado a um corpo, tudo para que o corpo tenha êxito, o membro faz um esforço. Tu está ligado ali, tu pode estar desmaiando de fome, fraquinho de fome, não consegue levantar um martelo, mas esse braço que não levanta o martelo vai fazer de tudo para botar uma colherada de arroz com feijão na tua boca, porque esse membro do corpo vai fazer de tudo para preservar o corpo. Você pode ter uma falta muito grande, nunca tomar cálcio na vida. E o teu coração precisa de 700 mg de cálcio por dia para bater, no mínimo. Sabia? Olha as mães aí que geram filhos, que gastam um monte de cálcio para gerar as crianças, precisam repor o cálcio. Porque o coração precisa de 700 mg de cálcio. Sabe de onde que ele tira? Dos ossos. Dos teus ossos para tocar o coração. Ele não vai deixar o coração parar. O membro, o cérebro vai lá e tirar lá dos teus ossos o cálcio para fazer o coração andar. Então o corpo humano, meus irmãos, ele se defende. Ele gera para si, ele faz de tudo para que esse corpo, qualquer membro desse corpo, vai fazer de tudo para que esse corpo seja alegre, saudável e produtivo.
Nosso corpo vai brigar conosco mesmo. Os membros do corpo vão fazer de tudo para isso. E assim é uma igreja, porque o apóstolo Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. Então, o dever nosso, como membros do corpo de Cristo, de fazer de tudo para que esse corpo seja alegre, saudável e produtivo. Amém? Então, meus irmãos, e como que o corpo, os membros do corpo preservam o corpo? Com comprometimento. E eu li uma vez uma comparação e escrevi aqui. Não vou ler tudo o que eu escrevi, porque isso vai ficar para a posteridade escrito. Mas eu li uma vez uma história de um cidadão. O cidadão estava doente e o vizinho foi lhe visitar. E chegou lá para visitar o vizinho em convalescência. Como é que está, vizinho? Tudo bem? Tudo bem. E aquela coisa, aquela conversa bonita, gostosa. Fica aí, vamos comer alguma coisa? Não, eu já estou indo. Não, mas vamos, está aqui prontinho. E esse cidadão tinha uma porção de ovos cozidos de uma galinha caipira que ele criava lá. E diz, essa aqui é da galinha caipira melhor que eu tenho. E uns ovos, vai ficar aqui para comer uns ovos cozidos dessa minha galinha caipira. E esse cara comeu ali, aqueles ovos com aquele doente ali. E saiu. E a galinha ficou faceira. Diz ela assim, eu fui parte desse negócio aí. Eu me envolvi nesse processo, fui eu que botei o ovo. Ela se envolveu no processo, se envolveu ou não? Sim, ela produziu o ovo. Ela estava envolvida no processo. Aí o cidadão ficou são e continuou, e o outro vizinho foi lá de novo, o mesmo vizinho visitar ele depois de lição, bem organizado, bem de vida, né? Estava bem de saúde. Como é que tu estava? Estou bem. Vamos ficar aí, vamos almoçar junto hoje. E aí ele serviu uma costela de porco assada. De um porco criado a milho ali por ele. Aí o porco não pode dizer assim, eu estava envolvido. Porque ele estava tão comprometido que morreu. Para dar comida para o vizinho. Comprometimento é isso. É quando você morre para fazer algo. É quando você vai dar o máximo. Né? E o crente, para agradecer a salvação, precisa morrer. Se entregar, Senhor, seja feita a tua vontade. Esse é o grande desafio do crente. Pastor, vou desistir de tudo que eu tenho, e as minhas posses, e minha família. Nada disso. Duvido que alguém que se comprometa com Deus, deixa de lado a família, tenha problema nos negócios e tenha problema na sociedade. A gente que pensa ao contrário. Entende? Que acha que tem que fazer tudo dar certo para então servir a Deus. Não, se comprometa com Deus e Ele vai organizando, porque Deus é um Deus, já falamos aqui, que ensina a trabalhar, que ensina a preservar a família, que ensina a valorizar as pessoas, entende? O compromisso. Então, o porco estava comprometido com o alimento do cidadão. Então, meus irmãos, e nós temos, então, esses objetivos como igreja, e também nós temos dentro do nossa visão, também nós temos os nossos valores. E qual é os valores da IAD Jari? Sermos o quê? Verdadeiros líderes servos de Cristo, tendo como meta chegar na estatura completa de Cristo. Essa é a nossa visão, os nossos valores. Então a vida cristã, meus irmãos, é um desafio constante. A vida cristã, o Mestre Jesus nos assegurou que nós teríamos aflições. 16:33 de João diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida cristã é uma vida de desafio, é uma vida de um viver diário em santidade, é um desafio. Tem gente que se acha tão bom que ele acha que não é desafiador ser santo. Ele é tão perfeito que ele não se acha, não, isso é fácil, ser santo. Claro que às vezes para ele ser santo é um costume, algum costume. E ser santo é uma vida. Ser santo por exemplo, é não usar uma calça X lá, né, na visão de alguém. Não, ser santo é uma vida, é comportamento, é expressões. Isso não é fácil. Isso é desafio. E essa vida diária de santificação, meus irmãos, que é o desafio mais intenso, no meu ver, do cristianismo, por quê?
Porque uma vida de santificação nos leva para uma vida de autoridade. Não tem como ser uma outdoor sem santificação. Autoridade. E agora, dentro dos nossos valores, eu quero que você saia de um outdoor para um pardal. Não um pardalzinho que voa. Como é que é o nome da lombada eletrônica? Vamos para sair do outdoor agora, e eu quero que você desista de ser um outdoor e seja uma lombada eletrônica. Por quê? Porque tem aquela plaquinha de 80, está lá, aquela grande placa de 80. E o cidadão lá, 95. É só uma placa. Agora, se tem uma lombada eletrônica lá de 50, você passa, vou passar 90, só uma lombada eletrônica? Ou você finca o pesão no freio e passa em 49? 35, assim. Então, o que eu e você precisamos ser no contexto social? Entende? Alguém que barre a maledicência. Não pelo que fala, pelo que é. Alguém que tenha uma vida tão intensa que aquele cara que fala palavrão, acostumado com todo mundo, quando chega perto de você, não fala. Sem você precisar dizer. Aquela irmã que vive uma vida tão exemplar, moça ou jovem senhora ou senhora, que vive uma vida tão exemplar que até o bagaceiro, aquele que assobia para tudo, que a mulher não assobia para ela. Por quê? Ela é uma lombada eletrônica. Ela está em evidência como uma pessoa de Deus. É isso que nós precisamos ser. Isso é o desafio de ser Taiadejari. É o nosso desafio, é o que eu ensino, é o que eu gostaria que eu quero ser, eu me esforço para ser e gostaria que todos nós fôssemos. Senhor, nós precisamos. Que ela vinha na viagem insistindo com o Recede, nós estamos, ore por nós. Nós estamos com a guerra com o Recede, né? Porque ele não quer usar o cinto de segurança. Então nós vemos uma guerra. E aquele dizia, meu filho, nós estamos pregando a verdade. Nós estamos ensinando a viver certo, meu filho. E você precisa viver certo. Nós precisamos estar em paz quando viajamos. É um desafio. Nós precisamos. Eu preciso ser uma lombada eletrônica. Esses são os valores que nós pregamos como Iradejari. Então, meus irmãos, agora, para viver isso, por que eu estou falando do voluntariado? E venho falar nisso. Porque para nós viver a visão da Iradejari, para nós viver os valores que sonhamos conosco, precisa ter voluntários. Precisa ter homens e mulheres que vão repetir essas ações fazendo discípulos. Para nós entregarmos muitas vidas para vocês. Vocês que estão aqui, nós sonhamos entregar muitos bebês novinhos espirituais para vocês. Para vocês cuidar com muito amor e carinho, assim como foram cuidados por os outros, por alguns de nós. Para quê? Mas precisa haver em nós essa vida na presença do Senhor. E aí, meus irmãos, essas feridas, essas inúmeras feridas causadas muitas vezes por tentar cooperar com alguém ou uma denominação e não ser reconhecido e não ser aceito, as suas ideias, não ter alcançado sucesso, às vezes por falta de planejamento pessoal, ou por falta de humildade em ser submisso, porque às vezes, meus irmãos, a gente quer um resultado. A gente quer entrar numa instituição e a gente vê o resultado, e a gente tem um potencial, e a gente sabe, e tem até um chamado para fazer algo. Está ali latente, querendo você fazer, para você fazer. Só que, quando a gente chega, quando a gente está caminhando na igreja, chegando, é natural a gente enxergar isso e ter aquele ímpeto, aquela vontade doida de fazer. Não é errado, é normal. Mas a organização, o planejamento da liderança, às vezes não vai fechar com aquilo imediato. E aquilo que você tem para fazer vai acontecer igual no plano de Deus no momento certo. Mas às vezes a pessoa chega tão empolgada, e nós estamos cheios de novos convertidos, né? E não é errado isso. Eu digo isso com muito amor. Chegam tão empolgados e às vezes eles querem fazer. E a gente às vezes precisa, né, Aline? Dar uma pesadinha no freio, segura aqui, vai por ali, né? É normal isso. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Não é assim?
que a gente faz com nossos filhos também, segura, às vezes ele vem empolgado, né? O Recede vem do judô, vem chutando tudo, aí tem que segurar ele, diz, ó, segura, não é bem assim. Então, mas precisa haver essa submissão, essa organização, e aí, muitas vezes a pessoa se fere com isso, se machuca com isso, porque quer fazer, ou, mas não me deram oportunidade, ou coisa assim, não é. Às vezes é um processo que precisa ser trabalhado. E a gente não quer largar ninguém no colo de alguém, e esse alguém achar que é um infortúnio, é demais. Entende? É um peso demais. O Lucas, um dia, assim, chamei eles ali para... estávamos numa mentoria, eu disse, segura as pontas, vocês vão focar com os jovens. Não adianta vocês querer fazer mais coisa aí, que vocês vão estragar, ter menos tempo no relacionamento, aquela coisa toda. Entende? Eu precisando de gente. Eu querendo ver, mas não adianta, eu sou um líder e eu tenho que preservar a integridade física, emocional, espiritual e familiar dos meus liderados. Eu queria chegar à frente, com certeza, se eu desse mais uma carguinha na vontade do Lucas e da Jô, eles já tinham montado mais uma casa de pão. Mas e como eles estariam? Em frangalhos, de repente, tendo problemas de relacionamento. Então tudo isso, meus irmãos, às vezes as pessoas se ferem, ou por fazer, ou por não fazer, ou por ter oportunidade, ou por não ter oportunidade. E fere, e aí diz, agora não vou mais, não quero mais, não vou tentar de novo. Não, vou tentar, chega. Não, querido, não, eu não quero que você faça isso. Eu quero que você entenda, você que está aqui me ouvindo, que mesmo que essas feridas te causem constrangimento, te causem dor, mesmo que lá num outro momento você foi ferido por ajudar e não está, foi machucado, e te cause constrangimento, te cause dor, te cause dificuldade às vezes para se prontificar para o serviço cristão, o Deus que nós servimos conhece bem você e sabe das tuas intuições, do real sentimento. Ele sabe. Pastor, eu fiz tanto por tal instituição, e agora eu estou aqui na Assembleia, e eu não vou fazer, porque lá eu sofri tanto. Deus sabe o que você sofreu lá, mas Ele diz assim para ti hoje, fica tranquila, eu conheço as tuas intuições, eu conheço por que tu queria fazer isso. Eu quero viver algo